Abramos a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12. Faremos essa leitura com fé, ouvindo o Senhor falar no nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Fala o nosso coração, Senhor, para que possamos ouvir o Senhor falar conosco, e ouvindo, possamos praticar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. É a nossa oração e desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o reverendo William Hendricks, no seu livro Contando sobre Marcos, ele diz que há um grande contraste entre o capítulo 1 de Marcos e o capítulo 2. Na análise dele, na análise hermenêutica dele, o capítulo 1 ele denomina como o capítulo da glória, e o segundo capítulo ele chama de o capítulo da oposição. O capítulo 1 ele mostra Jesus sendo glorificado, Jesus sendo batizado, Jesus fazendo milagres, mas no capítulo 2 ele chama de oposição, e essa oposição começa logo após o seu batismo com Satanás, né? E também os demônios perseguem Jesus a todo tempo a partir desse momento. Então inicia-se essa perseguição com Satanás, e os demônios, que segundo William Hendricks, se vestem de pele humana, né? Agora os demônios usam pessoas para perseguir Jesus, e na maior parte das vezes essas pessoas são os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os herodianos também, que eles vão tramar de tudo para perseguir e até mesmo matar Jesus. Então ele chama de o capítulo da oposição, e faz muito sentido ao lermos o capítulo 2 de Marcos. Mas durante séculos, desde o século I aqui, registrado nas Escrituras, até o século XXI, onde nós estamos, a autoridade de Jesus, ela continua sendo questionada. Jesus continua sendo perseguido, de certa forma, por aqueles que tentam negar a sua existência histórica, por aqueles que tentam negar a sua divindade. Jesus continua sendo perseguido por essas pessoas, tá? E esse texto é muito interessante, e a narrativa desse texto é para mostrar
que Jesus ele tem poder e autoridade, não só sobre enfermidade, mas também para perdoar pecados. Então nós vamos aprender nesses 12 versículos o perdão e a cura de um paralítico. O versículo 1 vai mostrar-nos que Jesus ele voltava de um certo local, né? Jesus volta de novo a Cafarnaum. Jesus tinha ido para outros lugares pregar, ensinar, fazer e arrebatar os seus discípulos, ou seja, trazer discípulos, e agora ele retorna para Cafarnaum, né? A cidade aqui provavelmente, né? Cafarnaum significa ser vila de Naum, provavelmente ali nas regiões da Galileia, onde Jesus escolhe manter aquilo que os teólogos chamam de a base de Jesus, né? A sua base, onde ele ficava todas as vezes que ele retornava ali. Tá? E era um local importante porque a partir dali, então Jesus designava as suas funções, ou seja, ele organizava as suas viagens, as suas funções, e era ali que ele ensinava os seus discípulos. Essa volta para Cafarnaum, ela marcou, né, o final da primeira viagem da Galileia. Jesus vai para a Galileia, lembra, a Galileia dos gentios, ele vai lá pregar aos gentios e volta então para Cafarnaum. E essa volta para Cafarnaum, justamente para onde estava, como alguns chamam, de um berço da incredulidade, né? É em Cafarnaum que Jesus vai enfrentar grande oposição dos incrédulos, daqueles que não creem que ele é o Messias, que ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então nós podemos aprender aqui nesses 12 versículos 3 lições básicas para a nossa vida e depois uma aplicação para que possamos voltar para nossas casas refletindo sobre o que aprendemos. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui está nos versos 1 a 4, onde nós vamos ver que dentro deste cenário nós vimos que esse paralítico precisou de pessoas para levá-lo até Jesus. Então nessa missão da igreja também nós temos as pessoas que levam outras pessoas a Cristo. E nós podemos ver isso na vida desses 4 personagens que a Bíblia não cita o nome deles, mas que são muito importantes porque eles conduzem aquele paralítico até o Senhor. E esse paralítico era o sofredor incapacitado, aquele que não tinha como botar um fim no seu sofrimento. Aquele doente era um paralítico. Alguns diziam que a enfermidade dele poderia ser uma enfermidade total, uma enfermidade parcial, mas o certo é que aquele homem não tinha condições de andar sozinho, não tinha condições de se locomover até Jesus. Então esse doente, né, que era o paralítico, para se mover ele precisava ser carregado por pessoas. Então imagine o sofrimento desse homem por muito tempo ter que ser carregado por pessoas, não poder se locomover sozinho, não poder ir até onde ele gostaria de ir, mas sempre precisar de alguém. O certo é que esse homem encontrou ou tinha ao seu lado pessoas de fé, e dentro então desse movimento de pessoas que levam outras pessoas até Jesus, é preciso ter pessoas com fé ao redor. Este homem, esse sofredor incapacitado, esse paralítico, encontrou nesses 4 amigos pessoas de fé. E provavelmente essas pessoas, esses amigos, assim como o paralítico, já tinham ouvido falar de Jesus. Lembre-se que no capítulo 1 ele vai dar uma ênfase de que a fama de Jesus corria por todos os lados, que ele curava, que ele expulsava demônios, que ele fazia sinais miraculosos. Então a fama de Jesus correu. Então, por certo, esses homens já tinham ouvido falar de Jesus, ou até mesmo visto os seus milagres, né? Visto Jesus operar os milagres que ele operou, narrados no capítulo 1. Por isso, aqueles homens acreditaram de todo o seu coração, eles tiveram fé que Jesus Cristo poderia curar aquele paralítico. Mas vamos lá para imaginar a cena. Um paralítico, nós estamos falando de alguém que não tem condições de se locomover, alguém que não tem o seu corpo saudável, alguém que não tem as suas pernas saudáveis, alguém que precisa ser carregado numa maca. E este homem, tomado por uma fé assim como seus amigos, eles creem de fato de que Jesus pode libertá-los.
de que Jesus pode curá-los daquela enfermidade. Esse homem tinha fé no seu coração, assim como seus amigos, e fica aqui evidente a fé dele, porque se ele não tivesse fé, o que ele iria fazer onde Jesus estava? Um ambiente lotado de gente. Possivelmente aqui Jesus está na casa de Pedro, né? A sogra de Pedro foi curada. A partir daquele momento que a sogra de Pedro foi curada, ali se tornou um local, um ponto de encontro para as pessoas se reunirem ali. Possivelmente era a casa de Pedro, aquela casa lotada, a ponto da porta principal não dá para entrar. Qualquer um desistiria, qualquer pessoa desistiria. Está aí um bom motivo para não ir até Jesus, está aí um bom motivo para não levar a pessoa até Jesus. Eu quis levar, né? Possivelmente aqueles homens, se não tivessem fé, eles poderiam dizer assim: olha amigo, a gente crê que Jesus pode te curar, mas dá uma olhadinha lá, o negócio está fervendo, não dá para colocar o pé, né? Se fosse nos tempos modernos aí, poderia dizer assim: está parecendo o metrô de São Paulo, não dá para colocar o pé ali, se colocar ali já era, você perde tênis, está abarrotado, vamos voltar para casa, não tem jeito. Mas olha o que a fé faz, meus irmãos. A fé daqueles homens proporcionou àqueles homens enfrentar o grande obstáculo que eles tinham em frente, que era a multidão que tomou a casa, por dentro e por fora. E note que interessante, meus irmãos, é claro que Jesus sabia que aquela reunião ali naquele local tinha um objetivo: curar este paralítico. Porque naquela reunião nós vamos ver que tinham pessoas ali que não tinham nada a ver, tinham ali pessoas que não estavam ali para aprender com Jesus, tinha ali pessoas que não estavam interessadas em ouvir os ensinamentos do mestre, tinha ali pessoas incrédulas, pessoas blasfemas, pessoas interesseiras, pessoas que estavam com outros interesses em não se assentar diante do mestre e aprender. Mas havia alguém naquela tarde que marcaria a diferença. Então aqueles homens, tomados por grande fé, eles não sucumbiram diante da dificuldade, diante do obstáculo. E eu creio, pensamento meu, tá? Eu creio que eles, a Bíblia não diz, né? Então é um pensamento meu, olham para aquela casa, a porta tomada, lotada de gente. Talvez eles ficaram ali alguns minutos olhando, falando assim: como é que a gente pode entrar? Como é que a gente pode entrar aonde está Jesus para que o nosso amigo seja curado? Mas irmãos, eu acredito também que esse homem devia ser alguém muito importante, alguém muito querido, porque para 4 amigos fazerem o esforço de pegar aquele homem na maca, levá-lo até um local lotado, e ainda examinar qual era a melhor maneira de se entrar na casa para levar aquela pessoa devia ser um grande amigo. Então, pessoas que levam outras a Cristo precisa ter fé. Não dá para trazer alguém até Jesus se nós não demonstrarmos fé, se nós sucumbirmos diante da primeira dificuldade, se nós olharmos para o desafio e dizer assim: olha, eu até tentei trazer você para a igreja, mas a dificuldade é grande, eu vou voltar para trás também, né? Uma redundância aqui, né? Eu vou voltar, porque não tem como. Esses homens romperam as dificuldades, eles mostraram fé, mas mostraram também fidelidade ao seu amigo, né? Fidelidade ao seu grande amigo ali. A lei da intercessão, meus irmãos, ela é fantástica nas Escrituras. Quando nós estudamos a lei da intercessão na Bíblia, ela é formidável, maravilhosa, porque quando nós decidimos levar pessoas a Cristo, nós devemos interceder por elas. É isso que esses homens estão nos ensinando aqui. Eles intercedem por aquilo. Eu falo assim: nós precisamos levá-lo até Jesus, nós precisamos dar um jeito de levá-lo até Cristo. Então a lei da intercessão capacita-nos a ajudar os outros mediante a nossa fé, mediante a oração. E esses dois elementos, fé e oração, faz com que os obstáculos sejam vencidos. Não foi isto que aconteceu com aqueles homens. Aqueles homens falaram: não, nós precisamos, nós temos que dar um jeito aqui. E quando a gente olha para a Bíblia, isso é uma verdade que é estabelecida desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, Ló estava numa situação deplorável, numa situação de morte. Deus iria destruir Sodoma, Gomorra e todas as cidades circunvizinhas. Mas Abraão intercedeu por Ló. Abraão intercedeu por Ló. Abraão falou: Senhor, olha, se tiver um justo, tiver ali tantos justos,
se tiver, sei lá, 40, 30, 20, 10 justos, o Senhor faria isso? Ele intercedeu por Ló, né? Por Ló. Mas também nós vemos quando o povo de Israel pecou contra o Senhor, pecado de idolatria, lá em Êxodo 32, Deus estava disposto a acabar com aquele povo, mas Moisés intercedeu por aquele povo. Moisés falou: não, Deus, faz isso não, dê mais uma chance para esse povo. Moisés foi intercessor daquele povo. Moisés usou a sua fé, assim como Abraão para salvar Ló. Moisés usa a sua fé também e a sua fidelidade a Deus para interceder ao povo de Israel. Pedro, certa vez Satanás quis peneirar com a vida de Pedro, mas o Senhor Jesus intercedeu por Pedro, seu grande amigo. Veja, meus irmãos, a lei da intercessão é formidável, é maravilhoso. Se nós estamos dispostos a levar pessoas a Cristo, precisamos interceder por elas. Esses homens nos ensinam isso. Eles tiveram fé, fidelidade, intercessão por aquele amigo, mas também tiveram persistência. Eles não permitiram que qualquer obstáculo afastasse o seu amigo do Mestre. Eles não sucumbiram, não desistiram. Eles mostraram perseverança. E aonde há fé, meus irmãos, há sempre um caminho aberto. Pode ter certeza. Aonde há fé, há sempre um caminho aberto para nós entrarmos. Estes homens, não sei como eles viram essa possibilidade, mas eles olharam e falaram: é pelo teto, vai ser pelo teto. Claro, a casa naqueles tempos era uma casa com palha, com argila, né, barro feito ali. Então eles descobriram aquela casa bem no local onde estava Jesus para descer o seu amigo. A fé faz com que nós achemos um caminho aonde não há um caminho visível. Somente a fé pode nos dar visão de um caminho que nós precisamos. Estes homens, meus irmãos, fizeram isso. Eles tinham um desejo: ver o seu amigo curado, ver o seu amigo liberto daquela enfermidade tão terrível, daquele mal tão terrível que estava há anos aprisionando aquela pessoa. E eles levaram aquele homem até Jesus. Muitas pessoas, meus irmãos, estão nesse estado, não literalmente de paralisia como este homem, mas muitas pessoas estão paralisadas pelo pecado. E nós precisamos levar essas pessoas a Cristo. Elas precisam ser levadas a Cristo. E a missão minha e sua, a missão da igreja, levar essa pessoa a Cristo. Ainda que a casa esteja cheia, ainda que as dificuldades sejam gigantes ou sejam grandes, nós devemos interceder por essas pessoas, devemos ter persistência e levá-las a Cristo, porque há sempre um caminho para levar aquela pessoa até a Cristo. Quando alguém é atingido por uma incapacidade física ou espiritual, no caso desse homem física, mas muitos de forma espiritual, nós devemos levá-las, devemos interceder e levá-las até o Senhor, porque foi para isso que Cristo nos chamou. Foi para isso que Cristo nos chamou, para testemunhar o seu poder neste mundo, para mostrar que Jesus Cristo, Ele cura, Ele perdoa e Ele salva o homem pecador no seu estado mais deplorável de pecado. Quando nós olhamos para esse texto ainda, o verso 5 é muito interessante. No verso 5 ele diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Aqui entra o compassivo Salvador, ou seja, o misericordioso Salvador. Jesus olha para a fé daqueles homens, para a sua persistência, a fé, a fidelidade e a persistência deles, e então Jesus se compadece daquele homem. A fé que eles mostraram, carregando o doente, eles não citaram nenhuma palavra. O texto não diz que aqueles homens citaram alguma palavra. Não há, nem aqui em Marcos, nem em Mateus e nem em Lucas, narrativa desses homens. Eu disse, nem os seus nomes são citados. Não há uma palavra sequer. E não era necessário que aqueles homens falassem alguma coisa. A ação deles foi vista pelo Mestre. A condição do sofredor estava ali diante do Mestre. E a fé daqueles homens, a ação daqueles homens e a condição daquele sofredor já eram palavras suficientes para Jesus.
Perceba, meus irmãos, em muitos momentos nós não precisamos falar, não é pelo falar, mas é pelo agir, é pela condição que nós nos encontramos. Um exemplo disso, né? Dois elementos entram na iluminação elétrica. Nós estamos vendo aqui, nós estamos presenciando aqui no nosso salão. Dois elementos entram na iluminação elétrica: a própria corrente elétrica, que é invisível, ninguém consegue ver a corrente elétrica, e a luz visível. Nós estamos vendo, né? De certa maneira, figuradamente, estamos vendo a luz visível que se manifesta através da lâmpada. De modo semelhante, meus irmãos, dois elementos constituem o ato de fé: a invisível qualidade da fé, de que somente Deus pode ver, né? E a manifestação externa da fé, que todos podem ver, que os presentes podem ver e podem comprovar. A fé, né? A qualidade da fé, só Deus pode ver. Deus olhou para a qualidade da fé daqueles homens e daquele paralítico. Eles romperam um telhado, eles fizeram um grande esforço. Não é fácil pegar alguém em uma maca, subir numa casa e atravessá-la pelo teto. Jesus viu a qualidade daquilo. Aliás, Jesus, ele era fantástico, né, nesse ponto, porque ele via, sendo Deus, ele poderia ver a qualidade da fé das pessoas. Se alguém estava seguindo Jesus por fé, uma verdadeira fé, uma genuína fé, ou se era por qualquer outra coisa. E a fé interna, que só Deus pode ver, ela se manifesta na externa também. O esforço que nós fazemos para estar com Cristo, o esforço que nós fazemos para atravessar as dificuldades do cansaço, do desânimo, do esfriamento, das lutas dessa vida, dos pecados que nos perseguem, das coisas que não gostamos. A fé é visível nesse ponto, porque nós precisamos enfrentar isso. Por isso, meus irmãos, ao conduzir pessoas a Cristo, nós não precisamos de barulho. Não precisamos de barulho, de grandes alardes. Não precisamos, basta conduzir a pessoa a Cristo e o Senhor entrará com misericórdia. O Senhor que vê aquilo que não vemos, Ele vai entrar com misericórdia na vida daquele que necessita. E é interessante que Jesus, ao dizer àquele homem, né, Jesus vê aquele paralítico e diz que os pecados estão perdoados. E depois Jesus vai animar esse homem, vai trazer ânimo para aquele homem, porque havia um desânimo ali, e é natural. Alguém que estava paralítico há tanto tempo, é normal que se entre no desânimo. Mas para que aquele enfermo vencesse o seu desânimo, o texto de Marcos não fala, mas se você voltar um pouquinho as suas páginas e até Mateus capítulo de número 9, você vai ver que teve um diálogo aqui com esse homem antes de Jesus curá-lo. Mateus capítulo 9, verso 2, o Senhor vai dizer isso para aquele homem: olha, Mateus 9, 2, tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Veja, Mateus, ele traz uma informação que Marcos não traz aqui. Aquele homem estava desanimado, de certo, uma bela caminhada que ele teve ali, que seus amigos foram levando naquela maca. Talvez ele já tentou outras coisas mais, né? Os misticismos judaicos. Talvez gastou muito dinheiro com médicos e nada resolvia. Talvez aquele homem já estava desanimado, é possível, pelo esforço que seus amigos fizeram e por saber que Jesus estava ali no meio de muita gente e não ia dar atenção para ele. Jesus inicia, antes de curá-lo, diz: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Essas palavras resumem um propósito pelo qual ou pelos quais Jesus veio a este mundo, que é trazer ânimo, trazer alegria para os eleitos de Deus que estavam desanimados, que estavam em trevas. Era mais do que uma exortação para aquele homem, eram palavras seguidas de motivação que levaria aquele paralítico a se animar, que levaria aquele paralítico a se alegrar, porque ele estava diante daquele que poderia curá-lo e poderia perdoar os seus pecados. O texto não diz, mas não há uma reação negativa daquele paralítico quando Jesus diz: os seus pecados estão perdoados, e não levanta, toma tua maca e anda, né? O que vai acontecer depois?
Aquele homem, primeiro, precisava ser animado, precisava ser recuperado nele a sua autoestima, o seu lado interior, que estava abatido e desanimado por causa de uma vida na enfermidade. Aquele homem foi animado pelo Senhor. Então, nesse primeiro ponto, em que pessoas precisam ser levadas a Cristo, nós precisamos demonstrar fé. Precisamos demonstrar a qualidade da nossa fé para o Senhor e mostrar a nossa fé de forma visível para aqueles que estão sendo conduzidos a Cristo. Precisamos mostrar a nossa fidelidade para com aqueles que amamos, para com os pecadores que estão perecendo. E precisamos ter persistência. Precisamos persistir, lutar para que essas pessoas se acheguem a Cristo e não desanimar diante das dificuldades e diante das lutas. Mas há um segundo ato que Marcos nos ensina nesse texto, e isso está nos versículos seguintes, nos versículos 7 em diante, que há a oposição. Dentro dessa nossa missão de resgatar pessoas, há pessoas que bloqueiam o caminho de outras pessoas até Cristo. Esse texto nos apresenta dois obstáculos que o paralítico precisava enfrentar para se chegar até Jesus. O primeiro era um obstáculo da multidão. A multidão estava ali, era um obstáculo para ele. Mas esse obstáculo foi vencido pelos seus amigos pela fé, pela fidelidade, pela persistência. Mas havia um outro obstáculo. Esse era mais denso, era mais complicado. Esse segundo obstáculo eram justamente os religiosos, os escribas, os fariseus e os doutores da lei. Está no verso 6, né? Quando eles dizem: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, dizendo, diziam no seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Olha só que terrível, né? Primeiro, o que é curioso é que esses homens estão sentados aonde Jesus está ensinando os seus discípulos e a multidão. Mas eles não estão sentados aqui para cultuar a Deus. Eles não estão sentados ali com verdade no seu coração. Não há legitimidade na presença deles ali em aprender, em se render ao Mestre. Pelo contrário, eles estão ali com uma missão. Os escribas e os fariseus aqui, eles eram uma comissão de inquérito que o Sinédrio enviava para designar, para investigar se havia alguma falsa religião. Eram os fiscais da religião, se havia alguma coisa contra a religião. Eles eram o que chamamos de farejadores de heresia. Eles estavam ali não para ouvir Jesus, mas estavam ali para confrontar Jesus, para criticá-lo e colocar a multidão contra Jesus e obstruir pessoas que quisessem chegar até Jesus. Meus irmãos, não pense que a nossa missão é fácil. Nós vamos ter sempre pessoas que vão servir de bloqueio até outras pessoas. Nós vamos ter essa oposição. Não é só a oposição de Satanás, mas teremos também pessoas que vão se opor para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Isso sempre vai ter. Teve no passado, tem no presente e terá no futuro. Nós vemos os versos 6 e 7 aí, a murmuração dos escribas. O verso 6 e 7 mostra muito claro que eles estavam incomodados com o sermão de Jesus. Eles estavam incomodados com o que Jesus estava fazendo já há muito tempo, que era curando, que era expulsando demônios, que era libertando pessoas de estados depraváveis, que era trazendo alegria para as pessoas, curando leprosos, dando voz às mulheres. Esses homens estavam incomodadíssimos com isso. Então eles começam a criticar Jesus. E isso não era algo exclusivo, não foi algo exclusivo dessa passagem. Jesus fazia muitas inimizades aonde ele pisava. E tudo isso por causa do seu ministério, o ministério da pregação. Os maiores inimigos de Jesus, sem dúvida, eram os líderes religiosos. Curioso isso, não eram os marginais, não eram o império, eram os próprios líderes judeus religiosos que se faziam presente aonde Jesus estava para criticar, para investigar a pregação de Jesus e
para ver se tinha alguém ali que estava cedendo à pregação de Jesus e impedir que aquela pessoa se chegasse até o Senhor. Meus irmãos, isso sempre teve e sempre terá na história da igreja. Os opositores sempre vão ter. A obra de Deus nunca vai ter paz nesse sentido, porque sempre teremos oposição para o reino, contra o reino de Deus. Jesus não se importou com isso, com as críticas que eles faziam, com as investigações que eles faziam, com a má intenção do coração daqueles homens. Jesus procurou ver a necessidade daqueles que se achegavam até eles e se aproximavam dessas pessoas para trazer alívio dos fardos que aquelas pessoas carregavam em si. Mas houve uma acusação gravíssima contra Jesus aqui. Jesus foi chamado de blasfemo. Essa é a implicação que os religiosos dão, ou colocam na sua pergunta, que de certa maneira eles estavam 50% certos. Só quem podia curar, só quem podia perdoar, perdão, era Deus. Isso estava correto. Mas eles estavam totalmente errados, porque Jesus é Deus e Ele tinha poder para curar e para perdoar, seja quem for. E isso era uma verdade, então. Mas eles sabiam, meus irmãos, que Jesus Cristo não era um homem comum. Eles percebiam e sabiam, que as profecias estavam se cumprindo em Jesus, mas o seu coração se endureceu de tal modo que eles ficaram cegos. Pior, o estado deles era pior do que o do paralítico. O do paralítico era um problema físico que poderia ser resolvido por Jesus. O problema daqueles religiosos era um problema espiritual, era paralisia espiritual. Eles ouviram, mas não entrou no seu coração que eles ouviram dos ensinamentos de Jesus. Eles não poderiam acusar Jesus de blasfemo, porque Jesus era o Deus encarnado, e sendo Deus encarnado, Ele poderia fazer o que Ele fez. Mas além disso, se eles não crescem que Jesus é Deus, o relacionamento de Jesus, o testemunho de Jesus falava por si próprio de quem Ele era. Mas o que é interessante nesse texto é que a oposição não está, os opositores, eles não se preocupam em ver testemunho, eles se preocupam em criticar, impedir as pessoas de chegar até Jesus. Eles se preocupam em impedir o crescimento do reino de Deus. A oposição sempre faz isso. Na história da igreja, em todos os tempos, o opositor sempre faz isso. Ele não está interessado em ver o testemunho, em ver o que está acontecendo, mas ele está interessado somente em criticar. Certa feita, Jesus curou um homem de uma cegueira, e os religiosos ficaram bravos demais, dizendo assim: não, mas quem foi que fez isso com você? Hoje é sábado, não sei o que, não pode. E encheram a paciência dele. Ele falou: já disse para vocês quem foi. Eu era cego, fui lá até Jesus e ele me curou. Não, mas não sei o que, e voltaram a perguntar de novo. Falou assim: vai lá e vê. Se vocês estão com tanta curiosidade, vai até ele e veja o que ele faz. Veja o testemunho dele. Tirem as suas conclusões por si só. Então, meus irmãos, nessa nossa luta, a igreja sempre vai ter oposição, que ainda é forte nos dias de hoje. Ainda hoje nós vemos Satanás agir furiosamente contra a igreja. Mas além de Satanás, tem os demônios vestidos de pessoas que tentam impedir o avanço da igreja, que tentam obstruir pessoas de se chegarem até Cristo, pessoas de se chegarem até o Senhor para serem libertas e serem curadas e perdoadas pelo Senhor. Mas ainda um terceiro e último ponto que nós podemos ver nesse texto está nos versos finais de 8 a 10. Jesus, ao ouvir isso da parte daqueles homens, Jesus agora responde, E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Que pergunta maravilhosa, Que pergunta excelente Jesus fez,
suas mãos o poder curador para chegar naquele momento e dizer: homem, levanta, toma tua maca e anda logo no começo. Mas Jesus que sonda os corações, Jesus que sabe a nossa real necessidade, Jesus sabia que a necessidade daquele homem não era física, mas aquele homem precisava de perdão, precisava ser perdoado, precisava ser salvo do seu estado de pecado. E então, meus irmãos, quando pessoas que são levadas a Jesus, né, nós precisamos encarar isso com seriedade, porque sempre que levamos alguém até Jesus, algo extraordinário acontece na vida daquela pessoa. Sempre que uma pessoa se chega até Cristo, que é conduzida até Cristo, algo maravilhoso acontece. E nós podemos ver isso na vida dessa pessoa, desse paralítico que foi levado até Cristo. Veja só, verso 3, né? Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens. Aquele homem se achegou até Jesus cativo, sem forças em si, dependendo de alguém. Mas olha o verso 12: então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito e retirou-se à vista de todos. Aquele homem se achegou, foi levado até Jesus cativo e voltou livre para a sua casa. Aquele homem chegou carregado, o verso 3 diz isso, chegou carregado pelos seus 4 amigos e saiu com as suas próprias pernas, voltou para a sua casa carregando o leito com as suas próprias pernas. Aquele homem se achegou, aquele paralítico foi buscar uma bênção. Verso 5 ele mostra isso. E ele saiu com 2 bênçãos, saiu curado e perdoado. Meus irmãos, muitos que são levados a Jesus por causa da enfermidade, de uma enfermidade física, né? São levados a Jesus por causa de uma enfermidade física, seja ela enfermidade no corpo, ou uma depressão, ou também muitos são levados a Cristo por causa do desemprego, por causa do conflito conjugal, por causa de problemas com filhos, ou outros problemas mais. Mas quando essas pessoas são conduzidas até a Cristo, elas recebem não só esta bênção que elas precisam, não só é dado a elas esta bênção, mas elas recebem também o perdão e a libertação e a salvação de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Os nossos problemas não são as enfermidades. O nosso problema não é a depressão. O nosso problema não é o desemprego, não é um conflito conjugal, não são os problemas de relacionamento com os nossos filhos. O nosso problema é o pecado, e nós precisamos do perdão do Senhor. Meus irmãos, o pecado é a paralisia que tem feito muitos, dado a muitos a condição de não andar. Muitos estão paralisados há anos, há tempos, e não percebem. Há muitos que estão em um estado tão grave de paralisia que estão precisando ser carregados, estão precisando ser conduzidos. E talvez, só talvez, falte 4 amigos corajosos para conduzi-los até Cristo, levá-los, colocá-los numa maca e trazê-los até Cristo. No mundo, a nossa conduta, o nosso relacionamento com o mundo, as pessoas nos levam para todos os lugares, nos convidam para todos os lugares, tudo que é lugar. E nós precisamos levar essas pessoas para um lugar maravilhoso, para a presença de alguém muito precioso, muito importante. Nós somos esses amigos que precisam conduzir os paralíticos até Cristo, aqueles que estão paralisados espiritualmente. Para isso, para levar pessoas até Cristo, é preciso que nós tenhamos uma fé verdadeira, genuína, uma fé que haja, uma fé que seja testemunhada, uma fé que enfrente os desafios, enfrente os obstáculos. Nós precisamos buscar em Cristo perdão antes da solução do nosso problema, porque às vezes, meus irmãos,
como muitos se chegaram até Jesus, se chegaram até Jesus somente por causa de comida, por causa de bênçãos. Esses problemas podem ser muito bem resolvidos, mas há um problema implícito, um problema maior, que nós precisamos de solução, e esse problema só Cristo pode resolver, que é o perdão dos nossos pecados. Por isso, ao conduzir pessoas a Jesus, demonstre sua fé, peça que o Senhor perdoe os pecados dessa pessoa, glorifique a Deus por cada transformação que Ele realiza na vida daquela pessoa, que é gradual, não é instantânea. Que hoje, meus irmãos, nós nos aproximemos de Cristo com fé viva, com uma fé eficaz, com uma fé genuína, deixando que Ele nos cure também, que Ele nos transforme completamente, para que nós possamos carregar outros até Ele.